Então, dando continuidade ao estudo da obra Rebooting Justice, More Technology, Fewer Lawyers and the Future of Law, de Benjamin Barton e do Stefanos Bibas, que é essa obra aqui. Nós, então, continuamos na análise do capítulo 2, que trata dos dilemas do sistema criminal e as suas implicações com as hipóteses do livro. Então, eu volto a palavra para o Igor, para ele dar continuidade. Bem, colegas, boa tarde a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem aí dentro do razoável. É interessante que na última aula nós conversávamos sobre o capítulo 2 da obra indicada pelo professor Dierle, a quem sempre é oportuno fazer esse agradecimento, porque até então alguns dos problemas devidamente percebidos dessa obra não eram bem sustentados, pelo menos por mim, a partir de dados empíricos tão profundos como esses encontrados, sobretudo no capítulo 2, que tem por título A Realidade da Justiça Criminal para Réus Pobres. E é interessante que, na transição da semana passada para essa, nós perdemos a juíza Ruth Ginsburg, juíza da Suprema Corte Americana, e na última aula eu fiz menção a uma passagem inserida no capítulo 2, no qual a juíza diz: ainda não vi um caso de morte entre as dezenas que comparecem à Suprema Corte, na véspera da execução, com petições de suspensão, nas quais o réu esteja bem representado no julgamento. De fato, o capítulo 2, como já sintetizado por nós a última aula, ele tenta desvelar como que a realidade norte-americana, fruto de um movimento sistêmico de desvalorização da defesa, é, antes de tudo, um sistema de exclusão e de uma prestação jurisdicional precária, sobretudo às pessoas pobres. E como nós podemos ler nesse capítulo 2, não há nada de romântico nessa constatação, mas uma necessidade constante, um esforço sempre insistente em buscar uma nova realidade para a prestação jurisdicional e, por óbvio, ao papel representado pela defesa na solução desses casos. Eu começo pela terceira parte, na qual nós transitávamos na nossa última aula, o finalzinho sobre a questão do subfinanciamento, que já encaminha para o ponto em que nós paramos, que são chamados casos excessivos, e nós discutimos até aqui como que o problema do subfinanciamento ele impede o exercício da defesa técnica, sobretudo uma defesa técnica amparada por uma equipe multidisciplinar que auxilie os trabalhos desses órgãos de defesa, sejam eles advogados constituídos, advogados contratados ou de defensores públicos. Nós percebemos, a partir de dados empíricos, como que há um subfinanciamento enquanto uma política de Estado e, de fato, esse subfinanciamento impede, sobretudo, o exercício da defesa técnica. Nós ainda discutíamos na última aula como que o aporte oriundo, ou o aporte dedicado à defesa técnica, ele era oriundo de receitas não claras e receitas fixas, como, por exemplo, aquelas oriundas da multa. Então, vejam, esse subfinanciamento, sustentam os autores, é aquilo que promoverá um pouco mais adiante o chamado excesso de casos a partir de uma estrutura inadequada que faz com que a defesa técnica seja tão somente uma mera participação formal e não uma garantia real. Tanto lembrando aquilo que o Rafael apresentou no primeiro capítulo, que os autores trazem como que, em alguns casos de contravenções penais, não há nomeação de advogados.
aquilo que, em tese, é claro que não acontece isso no juizado especial, porque talvez o controle em relação ao advogado seja um pouco mais linear, porque, como nós sabemos, ficam inclusive advogados à disposição ali nas portas dos juizados especiais criminais, isso pegando a minha realidade aqui de Belo Horizonte, mas nós sabemos que ali, naqueles procedimentos típicos, sobretudo das transações penais, nós temos uma certa precarização do exercício da defesa. E eu ainda lembro um caso, acho que eu citei a última aula, de uma oportunidade que eu tive de advogar uma vez para um senhor acusado de um dano ambiental, porque podou umas árvores na frente da sua casa. Essas árvores depois cresceram novamente, o que afastava o tipo penal, portanto, um caso de atipicidade. E eu me lembro que, ao pedir o arquivamento do caso, pela tipicidade da conduta, a promotora que lá estava disse: olha, por mais que eu concorde com o senhor, doutor, eu vou evocar aqui a teoria do promotor natural, porque não foi eu quem redigiu a denúncia e a proposta de transação, e deixarei, então, para o meu colega. Vejam, estamos diante o tempo todo de uma precarização do próprio sistema penal, algo trazido com bastante profundidade nesse capítulo 2, e, querendo ou não, há um certo óbice que é sistêmico, em algum momento, independentemente do esforço que faz o advogado, ou em algum momento, a partir de uma omissão do advogado, porque não consegue fazer com aquilo que tem. Esse foi o pano de fundo que nós tratamos até aqui. E nos compete agora nos aproximar aí do último ponto do nosso objeto de estudo, iniciando aí os chamados casos excessivos. E os autores sustentam o problema do excesso de trabalho dentro da realidade norte-americana. Eles indicam que alguns dados empíricos dizem que, por advogado, é indicado que trabalhe em 150 casos de crime e até 400 contravenções penais por ano, para que desenvolva, sim, uma defesa técnica e uma defesa minimamente pautada em uma relação tempo e trabalho. E ele traz aqui a realidade de Miami, em que alguns defensores nomeados atuam em até 500 crimes e alguns até 2.200 contravenções penais. E eu fiz menção a esse júri, conforme está anotado aí na minha apresentação, como é de conhecimento por alguns, o Tribunal do Júri foi objeto da minha dissertação de mestrado. Foi lá, inclusive, que eu comecei, em 2015, um estudo, ainda que muito rudimentar, sobre as propensões cognitivas, inclusive indicado a partir das indicações textuais do professor Dierle. E um belo dia, eu, então, assistia muito júri, eu participava de muito júri, até porque, à época, eu trabalhava como advogado do doutor de prática da PUC Minas, do nosso SAJ, e teve um júri que eu assistia, que o defensor público ele sobe à tribuna e diz: olha, eu peço que os senhores absolvam esse meu cliente, porque eu não tive condições de exercer a defesa técnica no caso concreto, porque a Defensoria Pública está abarrotada de casos, eu tenho lá tantos casos, nós somos tantos promotores, defensores, perdão, e eu peguei esses autos ontem. Então, eu não tenho condições sequer de defender essa pessoa, porque eu não sei sequer como trabalhar o caso concreto, porque eu li muito mal. Nós tínhamos, basicamente, 3 possibilidades. Ou se continuava com o júri, porque, pelo menos, a defesa técnica formal havia sido sustentada ali, ou o magistrado declarava o réu indefeso, inclusive designando um possível advogado ativo, ou o defensor público poderia, por óbvio, manifestar no sentido de redesignar o ato, a fim de permitir minimamente o preparo dele diante do caso concreto. Por óbvio, a primeira via foi a escolhida, o magistrado continuou com o julgamento e, ao final, esse sujeito, essa pessoa, foi condenada.
Vejam, essa realidade norte-americana, em que pesa nos assustar, ela se compara à realidade brasileira, sobretudo na estratégia, enquanto uma política de Estado, de um esvaziamento das condições de trabalho das defensorias. E, por óbvio, daqueles advogados que são nomeados como dativos, porque sabemos, por exemplo, a briga que os dativos estão travando com o Estado para que possam receber os honorários oriundos dessa prestação laboral. É interessante perceber, eu insisto em dizer, os autores sempre indicam o que estamos dizendo aqui é uma constatação fruto de um sistema que desvaloriza a defesa. Então, é interessante que nesse ponto, nesses dois últimos pontos do segundo capítulo, os autores tentam justamente expressar como que é necessária uma nova gestão, não somente gestão de recursos, mas também uma gestão de estratégias de defesa para que a defesa possa ser exercida dentro de uma razoabilidade. E eles começam a indicar alguns problemas oriundos dessa necessidade em se buscar novos atores para o exercício das estratégias de defesa. A primeira questão é a chamada, esse seria mais ou menos um procedimento dedicado à contratação, aquilo que nós conhecemos bem no Brasil, e esses procedimentos buscam os escritórios de advocacia, os advogados, pelo menor preço, e não pelo melhor preço, levando em consideração uma prestação, um resultado e o exercício remunerado das funções ali exercidas pela defesa. Então, os autores criticam nesse ponto, primeiro, essa busca por advogados e escritórios de advocacia pelo menor preço. E, num segundo ponto, há uma conclusão inteligentíssima. Essa ideia da precificação do trabalho do advogado conduz aos acordos de confissão. E ao longo do texto eles trazem essa questão muito bem escrita, porque, veja, a grande parte dos escritórios, e depois nós veremos isso em estatística, e dos advogados contratados pelo Estado para franquear defesa, eles são conduzidos aos acordos de confissão. E ainda criticam. Tudo isso... Deixe-me só fazer uma parte, Igor. À vontade, professor. Acerca dessa realidade, que é uma realidade típica americana, em torno das discussões e da defesa, pelo menos desde a década de 70, de uma tendência em prol de uma, entre aspas, ideologia da harmonia para tentar resolver os conflitos, que começa no âmbito do processo civil, mas ao que parece também alcança o processo penal de um modo muito claro em torno da questão do bargain, etc., etc., dos acordos. Esse movimento, em alguma medida, é um movimento que ganha muita força e que induz essas conclusões que os autores estão aqui momentaneamente apresentando, inclusive embasado em dados muito evidentes, como você está mostrando para nós. E até, em alguma medida, seguindo aquelas provocações que eu deixei para vocês do penal no final da última aula, que a gente discutiu alguns aspectos, depois que você e o Rafael tinham feito suas apresentações, me parece que a gente caminha, e aí é uma percepção, obviamente, de um observador externo. Eu estou fazendo uma argumentação pré-hartiana, ou seja, antes de estar imerso, ou seja, eu não estou dentro do fenômeno, eu estou olhando como observador externo, porque eu não milito na área, mas me parece que nós estamos vivenciando no processo penal um fenômeno parecido ao fenômeno americano, de uma tendência em prol da busca de acordos. Os acordos vão ganhando, inclusive, sustentáculo normativo com o passar do tempo, dentro quase sempre de uma lógica própria da ideia da ideologia da harmonia, para tentar resolver as questões penais, tal qual, em alguma medida, como disse, começa no âmbito civil, ou seja, você ter um fomento desse tipo de perspectiva.
E os autores, em alguma medida, estão mostrando os problemas disso, inclusive em torno de que, às vezes, a defesa técnica ela é consumida em prol de uma tendência de se buscar um acordo, porque é até mais prático, até para o advogado, ali fazer o acordo para a pessoa, do que propriamente, às vezes, buscar, mediante uma cognição plena e exauriente, a inocência inteira da pessoa. E aí eu queria que você, em alguma medida, estabelecesse esse paralelo nessa fala dos autores com esse contexto nosso, até para que na sequência a gente vai começar a discutir possíveis aplicações, né, tecnológicas em torno disso, ao longo da obra, do estudo da obra, para que isso, em alguma medida, fique mais claro e até para a gente saber e sopesar, em alguma medida, os riscos disso. Bem, professor, a última aula nós, inclusive, começávamos a discorrer um pouco sobre esse assunto e, na verdade, são dois institutos na verdade, são três, que se relacionam com essa possível teoria da harmonização ou da harmonia no direito processual penal. A primeira é a ideia da plea bargain, a ideia da barganha, que no sistema da common law é muito mais visível do que no sistema de civil law. A partir de um acordo entre defesa e acusação, o sujeito pode, inclusive, transacionar em relação ao quantum da pena, em relação ao tipo penal e em relação, inclusive, às consequências cíveis do delito, aquilo que nós chamamos no Brasil de ação civil ex delito. Ou seja, a partir de uma prática criminosa, eu tenho uma possibilidade de reparação cível, porque aquela conduta ou aquele fato penal também tem consequências cíveis, sobretudo com o dever de reparar. Então, essa é a minha primeira constatação, que no Brasil há uma certa dificuldade de se aplicar, tendo em vista tradições jurídicas distintas, mas que foi, inclusive, tentada uma proposta nesse sentido, diante daquelas, salvo melhor juízo, as 10 medidas de combate à corrupção, inclusive indicado por alguns membros do Ministério Público Federal e igualmente por alguns magistrados brasileiros, no sentido de que a barganha poderia ser utilizada em larga escala, sobretudo nos delitos econômicos. Há uma segunda constatação, e aí já aplicada em larga escala no Brasil, que é os chamados acordos de colaboração premiada, que nós chamamos no jargão popular de delação premiada. E eu fazia reminiscência, à última aula, a um vídeo que eu havia visto naquele mesmo dia, sobre um advogado Cristiano Zanin, que tem uma atuação muito grande na Lava Jato, que ele divulgou um vídeo no Facebook, no qual o agente ele está em um processo de colaboração e ele diz, olha, esses contratos firmados entre as partes foram legais. E aí vira aquela que estava inquirindo, uma procuradora da República, e diz, foram legais ou formais? Ué, foram legais. Não, vejam bem, eu acredito que aqui a palavra seja formal, porque legais não foram. A senhora tem razão. E então a palavra é alterada a partir dessa força da colaboração, a partir de uma visão um pouco tacanha daquilo que representava o Instituto. E, por fim, um Instituto recente, trazido com o famoso, abram muitas aspas, pacote anticrime, que, como nós sabemos, é uma legislação, que alterou algumas disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal, consubstanciado na Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, e aí nós temos o chamado Acordo de Não Persecução Penal, no qual, dentro dos limites previstos a partir do artigo 3º do Código de Processo Penal, é possível que o Ministério Público deixe de exercer a sua função persecutória, a sua função acusatória, desde que a pessoa acusada cumpra uma série de medidas ali acordadas. Qual é o grande problema, pegando essa base advinda da experiência norte-americana? Nós sabemos que
o exercício dos chamados mandatos privados, né, que exercem os advogados a partir dos instrumentos de procuração, faz com que representemos os nossos clientes dentro de uma relação ética, mas também dentro de uma relação jurídica. E a grande questão, e aí fazendo um endosso com os autores da obra, é que alguns advogados, sobretudo que militam na área criminal, dentro de um afago a essa estrutura, ou a essa onda de colaboração, acabam forçando que os seus clientes pratiquem acordos de colaboração premiada ou de não persecução penal como uma estratégia de defesa. Porque, veja, aquilo que é oriundo do direito processual penal, aquilo que é oriundo da persecução penal, é tão duro e tão difícil de ser transposto que é melhor fazer um acordo, ainda que não vantajoso, do que se submeter a isso que aguarda dentro de uma decisão de uma possível decisão, seja ela condenatória ou não. Eu me lembro de um cliente que eu tive a oportunidade de atender, que era um ex-prefeito de uma cidade aqui de Minas Gerais, que assinou um documento produzido de forma equivocada pela assessoria contábil do município. Ele e a secretária de Fazenda foram denunciados pelo crime de falsidade ideológica. Vejam, ao final do procedimento, eles foram absolvidos, já sabendo que seriam absolvidos. Mas se lá atrás nós tivéssemos o acordo de não persecução penal, e à época, mesmo depois da lei, o Ministério Público deixou de oferecê-lo porque percebia não ser necessário, talvez nós tivéssemos conduzido a essa estrutura. Por quê? Porque algumas ações que foram praticadas ao longo do procedimento foram extremamente danosas, sobretudo à imagem dos dois. Então, provocado pelo senhor professor, eu começo a perceber que na tradição brasileira, alguns institutos dessa percepção do acordo ou de uma teoria da harmonia começam a ser adotados no Brasil em larga escala, sobretudo a partir do medo e dos efeitos que alguns autores chamaram de teoria de risco, oriundos da própria persecução penal. Né? Vide aí pessoas... Mas é exatamente nesse ponto que eu queria, que eu estou querendo a reflexão de vocês. Porque, no final das contas, para o advogado, claro, com a anuência do constituinte, ele poder bancar a continuidade do processo penal num sistema no qual a própria cognição ela já é frágil em termos de amplitude de defesa, de espaço argumentativo, etc., etc., para ele bancar isso contra uma possibilidade que ele resolva a questão, entre aspas, de um modo concertado, de um modo, né, consensual, grosso modo dizendo, é muito difícil. Então, talvez a própria constatação dos autores no direito americano, transplantado para esse ambiente nosso, talvez os impactos sejam mais agressivos no sentido de praticamente se impor, no âmbito processual penal, uma tendência muito consistente para que as partes tentem buscar a resolução do problema penal não pela via efetivamente de um julgamento, mas sim pela via de todos esses ajustes que começam a ganhar marcos normativos e aplicação. Ou seja, você acaba sendo conduzido por uma lógica que, em alguma medida, é um movimento também dentro do próprio enfraquecimento da própria noção de defesa técnica, que, para mim, no final das contas, é o problema mais grave. Professor. Ou não. É essa reflexão que eu quero que vocês façam. Sim ou não? Porque pode ser que não. Assim, não, aqui o nosso movimento em torno disso ele é diferente. Ele funciona de um modo próprio. Ou seja, as pessoas vão continuar, os advogados vão continuar falando, olha, eu vou exercer defesa técnica, vou para uma cognição, correndo riscos, etc, etc, etc. Qual que é o estado da arte?
E aqui eu estou falando, aqui não dá para vocês pegarem só a criminalidade que talvez de alto escalão, que talvez um ou outro acabe atuando. Eu estou falando do sistema penal como um todo, pegando porque eu não estou falando aqui para uma pessoa que está advogando pro tipo digamos, de crime, entre aspas, digamos, de colarinho branco. Não estou falando disso. Eu estou falando do sistema penal como um todo. Podem dizer. Professor, eu penso, eu respondo que sim. Sim o quê? O sujeito, ele, essa busca por uma cognição no processo penal, ela é indesejada. Então, uma das grandes brigas que nós temos, por exemplo, dentro de casos possíveis de transação penal, é que se apliquem esses institutos, abram muitas aspas, compositivos dentro da estrutura do processo penal, para que evite essa cognição. E eu começo, inclusive, pensando nos crimes que são reproduzidos diariamente, porque eu acredito que essa criminalidade, abram aspas, do colarinho branco, ela tem uma outra dimensão que, em algum momento, dependendo dos ônus decorrentes dos métodos compositivos na estrutura do direito processual penal, é melhor que se vá realmente à cognição. Mas, veja, o estado da arte hoje os advogados serão conduzidos a essa celebração de acordos em razão dos prejuízos causados pela cognição, sobretudo pós esse estado de controle da cognição a partir de uma vinculação política do agente decisório. E para finalizar esse raciocínio, eu acredito, professor, que dentro de uma adoção de uma proposta um pouco mais agressiva, que aquele advogado que nós conhecíamos antes, que, como nós usamos o jargão no processo penal, o advogado de beca surrada, sobretudo aquele que ia ao júri e falava, ele se aproxima de um exercício técnico da advocacia, mas ele pensa duas vezes no sentido de exercê-lo, de exercer todo essa competência que ele tem, sobretudo nos crimes menores. Se nós pegarmos posse de drogas, se nós pegarmos roubo, se nós pegarmos homicídio, nós pegarmos, no Brasil, aqui em Belo Horizonte, alguns crimes oriundos contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, percebe-se que os advogados serão conduzidos a essa negociata, se me permito assim dizer, porque, ainda que prejudicial economicamente ou em outra perspectiva ao seu cliente, isso dá menos risco do que a cognição. Eu sei que o Rafael e a Jamila pensam sobre isso, mas, diante do que a gente vê atualmente, o estado da arte é cada vez mais, assim como constatado pelos autores, de advogados e advogadas que estão com receio de exercer essa pujança argumentativa, porque são mal vistos dentro da estrutura jurisdicional. E eu tenho experiências, graças a Deus não comigo, mas com colegas muito próximos, que foram devidamente expostos, sobretudo em crimes pequenos, em comarcas do interior, em relação a essa vontade de um exercício da defesa técnica de forma mais aguerrida, né? Então vamos ouvir o Rafael e a Jamila. Queria acrescentar aqui boa noite a todos, antes de mais nada, boa tarde ainda a todos. Eu queria acrescentar duas observações a respeito desse questionamento e a respeito do que o Igor está falando aí. Primeiro é a respeito do fato de que o advogado ele está ali diariamente. O advogado que atua no crime, ele está ali todo dia na 5ª Vara Criminal, todo dia fazendo audiência de custódia. E, infelizmente, ele não pode se indispor com o representante do Ministério Público, ele não pode se indispor com o juiz, sob pena dele inviabilizar o exercício da profissão. Então não dá para o cara ali, toda audiência de custódia que ele for fazer, ele ser aguerrido, ele brigar, ele bater de frente com o juiz, sob pena de ele se tornar persona não grata ali naquele ambiente. Então isso já dificulta o exercício da atividade. E um outro problema, e aí já voltando os olhos para o sistema norte-americano,
que tem essa negociação como base do sistema, mais de 95% dos casos sendo resolvidos por acordos. Eu dava aula na PUC, aí no IEC, né, na pós, e eu dei aula há muito tempo de uma disciplina que era a teoria da simplificação dos procedimentos penais. E falava justamente dessa inserção do consenso no processo penal. E estudando o plea bargain, estudando o sistema norte-americano, eu encontrei autores fazendo uma crítica que eu nunca tinha pensado, nunca tinha visto antes, que era o fato de que o Ministério Público ele é muito mais incisivo com quem não aceita o acordo. Então, o promotor te oferece um acordo de porte para uso, por exemplo. Você não aceita, ele te denuncia por tráfico. O promotor te oferece um acordo por homicídio culposo. Você não aceita, ele te denuncia por homicídio doloso. Então, ainda tem mais esse problema. Porque você, como Tem promotor... algum estudo sobre viés sobre isso? Vários. Específico sobre isso? Nos Estados Unidos, voltado para a questão racial. Sim, nos Estados Unidos. O promotor oferece, para a mesma quantidade de droga, mesmas circunstâncias de prisão, ele oferece um acordo para o negro que é muito mais prejudicial do que o acordo para o branco. Infelizmente, nos Estados Unidos, ou felizmente, né, você tem muito essa questão do viés, mas voltada para a questão racial, para os latinos, para os negros. Então, existem já, isso já é comprovado estatisticamente, é uma das críticas que se faz ao plea bargain e uma das razões pelas quais eu acho que a tecnologia ela vai ajudar, porque aí você começa a ter um padrão, porque hoje não tem um padrão. Hoje o promotor ele tem uma liberdade, ele olha para a cara do sujeito e oferece o acordo com base no se ele gosta, se ele não gosta, se ele acha bonito, se ele acha feio. E, infelizmente, negros e latinos nos Estados Unidos, isso está claro, são prejudicados. E, embora nós não tenhamos dados empíricos aqui no Brasil, todos nós sabemos que o cliente VIP do sistema penal é o negro, é o jovem da comunidade pobre, são as pessoas já excluídas aí de outras, excluídas socialmente, economicamente. Então, esse problema lá nos Estados Unidos, ele começa a acontecer aqui no Brasil. O promotor oferece um acordo. Se o cara não aceita, o promotor vai acusar com muito mais vigor, vai estabelecer uma acusação mais grave até do que aquela que ele estava propondo o acordo, e vai querer levar aquele processo até o fim de modo muito duro, para mostrar, não só para aquele réu, mas para todos os advogados que militam, que não vale a pena não aceitar o acordo dele, que quando ele faz o acordo, você tem que aceitar. Então, isso já começa a acontecer aqui no Brasil. Eu não sei se o Igor, que atuou muito tempo no júri, fez isso, eu atuei também muito tempo no júri antes de ingressar na AGU, e lá a gente fazia muito acordo. A gente chegava, eu tinha um relacionamento bom lá com os promotores, o promotor tirava a qualificadora, fazia acordo lá no júri e encenava ali no plenário só o que já estava combinado, já combinava com o juiz a pena que ele ia aplicar. Isso antes de você ter a inserção do consenso, né? Então, agora você tem muito mais espaço para isso. Eu acho que isso vai acontecer. Os promotores vão ter um poder muito grande, porque no final das contas é ele que decide qual vai ser a imputação. Mas eu penso ainda, Rafael, nessa perspectiva, eu penso sobretudo com os olhares para o interior. Eu acho que eu tenho uma questão da interiorização muito grande na minha caminhada. Veja, tem comarcas de interior que nós não temos promotores de justiça. O promotor de uma comarca a 100 quilômetros de distância, ele colabora, ele coopera com a outra comarca. E a grande parte desses casos no interior é o seguinte: o Ministério Público faz carga nos autos, ele confirma que participará da audiência, chega na audiência, o Ministério Público não está lá. Já a partir disso, o nosso próprio Tribunal de Minas tem alguns precedentes nesse sentido, de que a ausência de um promotor de justiça na audiência que confirma a presença, que foi intimado, que confirma a presença e lá não está, não acarreta nulidade. Eu vou dizer por mim, eu acho uma beleza, porque, coincidentemente ou não, em todos os casos que o Ministério Público não se fez presente nas audiências de instrução e julgamento, foi os casos que eu tive sucesso de absolvição. E assim, a gente consegue ver isso empiricamente. É claro que em uma escala muito menor, por isso uma análise
qualitativa e nunca quantitativa, mas veja, aqui em Belo Horizonte a gente sabe quais são os problemas de acordo com o órgão adjudicante. Mas quando nós estamos no interior do estado de Minas Gerais, nós já temos uma dificuldade maior, porque sequer previsibilidade há, porque você nem sabe se naquele dia haverá juiz na comarca. Quantas vezes eu e em Teófilo Otoni fui para comarcas limítrofes a 200 quilômetros de distância, que quando eu chego lá, o juiz não está, porque teve uma operação X ou Delta, teve uma atividade que ele teve que ficar na comarca de origem e não pôde se deslocar até a comarca que ele coopera. Então, eu acredito nessa perspectiva, concordando com o que você diz, mas com um olhar um pouco distinto, de que esses acordos, inclusive, podem nos auxiliar, inclusive por meio de uma tecnologia utilizada na persecução penal, de evitar o desgaste profissional e ainda a incerteza diante de um procedimento presencial, que não há minimamente a participação dos demais sujeitos processuais. E veja, eu estou dizendo comarcas do Vale do Mucuri e do Jequitinhonha, mas certa vez eu fui fazer uma audiência de instrução e julgamento do Tribunal do Júri em Juiz de Fora, que eu chego lá, o magistrado estava no plenário. Ou seja, ele tinha de fazer a audiência da fase sumariante lá comigo, dentro do gabinete, dentro da sala de audiência, ele estava no mesmo horário no plenário. E eu lembro que eu chego lá às 11 da manhã, e na hora que a servidora me vê, ela fala: nossa senhora, esqueci de te ligar. Eu falo: meu ônibus sai às 9 horas, porque não tem avião de Teófilo Otoni até Juiz de Fora. Então você pega um ônibus, fica 13 horas dentro do ônibus. Eu falei: olha, meu ônibus sai 9 horas, eu espero até 8. E com a boa vontade, a partir de uma argumentação, de uma certa insistência, um juiz da vara de execuções penais preside essa audiência sumariante. Então, veja, o interior, em algum momento, não nos concede previsibilidade. E, respondendo às instigações do professor Diele, eu acredito, sustentando o que nós falamos na última aula, o que nós temos hoje é tão ruim que qualquer esperança de algo menos pior, se assim posso dizer, já é um alento, sabe? Então, eu acredito que essa discussão sobre o uso de tecnologia, sobretudo para definir, como você bem disse, previsibilidade, ela é necessária e urgente. Só completar o que você falou, hoje na AGU nós atuamos de forma descentralizada. Você não tem mais, eu durante muito tempo, teve época de eu atuar só numa vara, então eu atuava na vara X. Depois nós passamos a atuar em grupos de varas. Hoje não. Hoje a atuação é descentralizada. Você recebe um volume de processos X, você pode atuar. Eu, por exemplo, atuo em qualquer processo da primeira região toda. Então, você tem um volume aí, atua em processo do tribunal. Então, eu acho que isso seria salutar para o Ministério Público, que o Ministério Público tivesse essa atuação também. E não aquele promotor da comarca, como você está dizendo. Você poderia ter nesses acordos de não persecução penal, você poderia ter uma central. A Procuradoria de Justiça poderia criar uma central de promotores que iam oferecer esses acordos. Caso o sujeito não aceitasse o acordo, e aí o promotor que vai conduzir a ação seria outro promotor. Você eliminaria o viés, é até um dos pontos da minha pesquisa no doutorado, esse viés do Ministério Público, e você teria muito mais eficiência. Esse negócio do promotor estar lá, ele não tem necessidade de ser uma proposta apresentada ali numa audiência. Nós sabemos que isso hoje é inviável. Então, por meio da tecnologia, você poderia ter essas propostas sendo formalizadas, sendo apresentadas, até com a utilização da tecnologia, para ter um padrão, para ter evitar esse viés discriminatório, esse viés do Ministério Público, às vezes o promotor de uma determinada comarca. Não sei se foi o professor que mandou no grupo aquela pesquisa lá mostrando que a absolvição depende não do seu advogado, não da atuação no processo, mas da Câmara que você cai. Aqui em Minas mesmo, essa piada é recorrente aí no Brasil, todo mundo sabe que existem as câmaras de gás,
O sujeito cai numa determinada câmara criminal, o pessoal fala, poxa vida, caiu na câmara de gás. Todo mundo sabe que tem um determinado juiz numa vara de tóxicos que é mais duro, o outro é mais brando, e isso não dá, você contar com a sorte. Na verdade, eu acho que tem um dos aspectos que eu acho que no campo penal, emprego de tecnologia tem um papel muito relevante, é exatamente esse no sentido de gerar transparência do modo como os jogadores promovem as suas análises, ou seja, é aquilo que no campo civil há uma preocupação que diz respeito à própria estrutura de formação de precedentes, para estabelecer ideia de coerência, estabilidade e integridade, e no caso específico do penal, tem a questão em torno exatamente para descortinar essa ideia de que tem determinado juiz que tem a fama de ter mão de ferro, outros que têm a fama de que são altamente, digamos assim, permissivos, essas histórias que, por vezes, retratam uma adulteração, inclusive, de uma realidade no campo penal específico. Mas, assim, o ponto que eu acho que a gente precisa sondar aqui em torno desse problema e que a discussão de tecnologia que vai seguir, em alguma medida, está colocando em pauta, porque, no final das contas, os autores estão apresentando essa discussão aqui exatamente para mostrar a fragilidade da defesa técnica e as tendências, inclusive, em que medida que essa ideologia em torno da busca do consenso no penal, ela é benéfica. E nós não podemos perder de vista os motivos pelos quais isso no próprio direito americano, em alguma medida, ganhou proeminência no segundo pós-guerra, e mais especificamente ali a partir da década de 60, década de 70, como um mecanismo, inclusive, de coibir, no caso americano, inclusive era um mecanismo de controle em relação à própria comunidade negra, né? Tem documentário, tem estudo sobre isso, em que medida que isso foi construído com uma ideia de, em alguma medida, servir, inclusive, de mecanismo contra os negros, na medida em que o controle normativo que eles exerciam antes em relação à comunidade negra não foi perdendo força com as militâncias pós-Brown e pós-militância de Malcolm X, Martin Luther King, as mudanças legislativas que induziram, inclusive, uma maior participação da população negra, e aí eles acabaram, em grande medida, usando o próprio sistema penal como mecanismo de coibir. Tem aquele documentário 13ª Emenda que digamos assim, novelisticamente, inclusive, conta isso. Ou seja, há uma forja, do mesmo modo que tem no civil, que as pessoas ficam falando o tempo todo, de busca de ADR, de uma lógica consensual, autocompositiva, etc., etc., pelo menos a percepção que eu tenho é que no penal há um movimento parecido também com uma retórica do bem, tal qual a retórica da ADR no campo civil, que está sempre ligado. E aqui, perceba, eu não estou falando que a ADR em si seja ruim e que busca de acordos no penal seja ruim, não é isso. Estou falando que tem um pano de fundo aí dos próprios motivos que induziram esse fenômeno. Não significa que toda forma autocompositiva no cível seja ruim, pelo contrário, é boa, muito boa, por sinal, às vezes você consegue resolver até com muita qualidade o problema para o seu constituinte, e falo isso com grande experiência, inclusive, disso, no campo civil, e talvez no processo penal também haja essa possibilidade, também existe. Mas aqui o meu problema, e a discussão que eu estou propondo, acho que a Jamila agora quer falar, é em torno de sistema, e para além dos nossos vieses, ou seja, e do nosso próprio lugar de fala. Minha preocupação aqui é macroestrutural e multidimensional, então eu não estou preocupado e a gente não pode fazer juízos a partir da nossa visão solitária, né? Assim, da minha situação, da minha advocacia, do meu lugar de fala. Eu estou tentando, a provocação que eu estou querendo fazer aqui para vocês, para a gente tentar pensar em termos de sistema. E por isso até que eu escolhi esse livro, que é um livro que tem uma parte penal que os outros livros que tratam de tecnologia ordinariamente não trabalham, porque as discussões de livros envolvendo tecnologia estão muito mais ligadas ao processo civil, tem muito mais referencial bibliográfico do que ao processo penal. E esse é um livro que, em alguma medida, consegue conversar com os dois campos, e como vocês
tem vários, né, pessoas ligadas à área, eu achei que seria uma indicação que permitiria conversar com as próprias pesquisas que vocês estão desenvolvendo. Até por isso da escolha do livro, apesar de é um livro referência na área e tal, mas assim, a escolha específica se dá inclusive por conta de vocês. É por isso que a gente está tematizando isso. Porque para os outros que já estão acompanhando a disciplina há mais tempo, eles podem dizer, gente, essa discussão penal aqui, qual que é o motivo dela? E o motivo são vocês, então são os afetados que induziram a escolha do próprio referencial bibliográfico, entendeu? Para a gente poder tematizar isso e vincular às próprias discussões tecnológicas. Mas aí eu queria que vocês fizessem essa reflexão até para que nós consigamos verificar possibilidades de imbricação de tecnologia que converse com esse sistema que caminha para uma tendência no processo penal e no processo civil também, em grande medida, de utilização muito forte das formas consensuais, entre aspas, várias aspas, de dimensionamento dos conflitos. Então, eu queria que vocês promovessem a reflexão de vocês em torno disso, até para que a gente pense possibilidades e prototipe possibilidades de novos designs no campo do processo civil, no campo do processo penal, até num sentido de prevenção também, que seja possível tecnicamente para nós aqui no campo do processo. Mas diga, Jamila. Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Professor, eu fico muito feliz em ouvir a sua pergunta, porque eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi, veio de um professor do processo civil e não do processo penal, que compartilhe comigo a minha verdadeira preocupação com esse tipo de instituto negocial. Também não sou contrária aos institutos negociais, e me alegra ouvir a sua pergunta, porque realmente acho que foi a primeira pessoa que eu vi pegando no problema mesmo. As pessoas estão muito preocupadas no processo penal, naquela discussão, se haveria ou não uma abertura em relação ao direito, por exemplo, do sujeito de não confessar ou de ser obrigado a confessar uma prática delitiva simplesmente para se ver livre de um processo penal, que é uma discussão que é justa, que ela é necessária, mas para mim o ponto mais preocupante é o ponto da sua fala, que é realmente como a gente tem um modelo deficitário de acordo no Brasil, a gente importa esses modelos de sistema anglo-saxão, pelo menos no caso do triunfo da barganha nos Estados Unidos, e não adapta ele para o nosso modelo, que é um modelo claramente de raízes inquisitórias. Então, aí a gente sobrevém a partir disso vários problemas. E quando o senhor fala de uma preocupação macro, uma preocupação estrutural, o que eu vejo, e não estou falando só da experiência da minha advocacia, porque a advocacia do escritório ela acaba sendo mais especializada, então a gente não trabalha com o grosso da clientela penal, expressão usada até pelo colega Rafael. Mas conversando com vários amigos defensores e também numa roda de pessoas que estavam interessadas em achar uma solução, talvez, para o problema, o que a gente percebe é que talvez o grande foco da nossa discussão devesse estar no fato de que a gente está falando de um instituto negocial, onde, pelo menos no Brasil, não se há negociação. Eu estou falando de um acordo em que não há, entre as partes, discussão. O Rafael, inclusive, chegou a falar assim, porque promotor no interior, se não tem promotor, ele poderia mandar uma proposta escrita. Não, ele não poderia mandar uma proposta escrita, porque eu tenho que ter com ele um diálogo, a gente tem que construir, é uma decisão construída, né? O acordo nada mais é do que uma decisão construída entre as partes e que desloca o Estado, que vai simplesmente homologar dentro da legalidade. Então, o maior problema para mim hoje em acordos de não persecução penal, também foram já os mesmos problemas do acordo de transação, da suspensão condicional do processo, é que são soluções negociais onde não se há negociação. Uma solução negocial que ela parte 100% da discricionariedade do Ministério Público, do órgão de acusação. O Ministério Público não só oferece quanto quer, mas ele oferece para quem quer. A lei faculta a ele oferecer o acordo quando ele quer. Na minha experiência, que é diferenciada, eu posso dar como exemplo casos da Lava Jato, em que são situações de acordo de não persecução penal pela lei, e o Ministério Público Federal optou por não oferecer o acordo ao argumento de que são casos de muita repercussão. Mas ele pode fazer isso? Pode, porque ele oferece para quem ele quer, ele tem essa discricionariedade pelo artigo 28A. Então, o grande problema, a gente está falando de negociação, que não há negociação. Só de crime de menor potencial ofensivo, então, também, para dar um exemplo,
Me ligou um promotor outro dia de uma comarca do interior querendo negociar um acordo. Eu achei muito bacana, porque nunca tinham me ligado, sempre tinham me oferecido por escrito. E aí eu fui conversar com ele e pude explicar para ele, por exemplo, meu cliente mora nos Estados Unidos. E se ele quisesse citar meu cliente por carta rogatória, ele ia demorar 4 anos. Então, se ele quisesse que a gente negociasse, eu estava com plena vantagem na negociação. E ele me permitiu usar a minha vantagem nessa negociação e a gente conseguiu celebrar um acordo que foi muito proveitoso para mim. Eu saí 100% satisfeita, porque ele me ouviu. A gente pôde sentar e conversar. E eu acho que isso, a tecnologia aí, sim, tem muito a nos favorecer, porque a gente consegue fazer esse tipo de tratativa online, a gente consegue fazer esse tipo de tratativa. Ele fez comigo por telefone, foi super tranquilo, a gente conseguiria talvez desenvolver um software que, enfim, dentro da minha ignorância tecnológica, mas que aproximasse os sujeitos e permitissem que sentassem todos, ainda que virtualmente, numa mesa para negociar, e não simplesmente para chegar a um papel que vem de uma decisão discricionária e que simplesmente a defesa, e aí sim a preocupação com o direito de defesa, ela só tem a assistir e a concordar. Então, meu grande problema hoje de colegas também defensores, que a gente vê isso, oferece para quem quer, não tem negociação, e aí sim a gente acaba se vendo cerceado na nossa atuação. E aí, para isso, sim, eu acho que talvez nem precise de advogado. Se for só para receber e só para aceitar, confessando formalmente, aí eu concordo que talvez nem precise de advogado, não. E talvez seja essa, inclusive, a intenção, a gente não sabe, talvez seja esse o objetivo, né? Cada vez tornar o advogado menos necessário, até porque é muito mais fácil não ter uma Jamila chata falando na sua orelha e te jogando na cara que uma rogatória demora 4 anos para ser cumprida. Então, não é legal ouvir isso. E aí você esvazia a defesa técnica, e no final das contas, isso é que não pode acontecer. Então, assim, porque as pessoas às vezes festejam os institutos, até por eles terem um cunho de novidade, que é o mesmo efeito que a gente está sofrendo em relação à tecnologia, mas a nossa posição aqui, tentando fazer essa análise macro e multidimensional, é tentar encontrar para, né, o nosso contexto, claro, que é muito peculiar, e de desigualdade, etc., desigualdade num nível assustador, mas que esses institutos, qual que é o propósito desses institutos, no final das contas, dentro de uma premissa neoliberal? Qual que é o que está por detrás de todos esses, para além da questão técnica? Que é aquilo que eu insisto, o processualista é um senhor do seu tempo, basicamente ele legitima o que está acontecendo. Ele tem uma dificuldade de ter uma análise mais reflexiva dos institutos. E o que a gente está tentando fazer aqui é exatamente deixar de ser tão só um senhor do nosso tempo, com as nossas limitações, no meu caso, com as minhas limitações cognitivas, vocês seguramente vão ter mais capacidade do que eu para refletir sobre isso. E nesse tema eu não tenho dúvida que vocês têm muito mais capacidade do que eu para refletir sobre o tema, e muito mais conhecimento, inclusive, mas assim, me soa um tanto quanto estranho esse ambiente no processo penal, em que medida que esse movimento está, em alguma medida, se avançando de um modo muito, muito consistente, e assim, na minha visão externa, me parece, às vezes, sem que seja levado em consideração determinadas reflexões que me soam, em alguma medida, essenciais para o debate, entendeu? Então, assim, pode ser um incômodo pessoal meu pela minha própria ignorância, que eu a confesso. A Camila e o Cristiano queriam perguntar ou falar alguma coisa. Podem falar. Professor, na verdade, eu só queria colocar uma questão para não perder o fio da meada, porque o Rafael fez referência à ausência de dados empíricos para a constatação da seletividade, né, do sistema penal, da utilização de vieses estereótipos, tanto por parte do Ministério Público para ofertar propostas de acordo dentro do processo penal, quanto por parte dos magistrados na hora de produzir decisões. Eu só queria deixar aqui de indicação o site do CRISP, que é o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, que é um órgão vinculado aos departamentos de Antropologia e Sociologia da UFMG. O CRISP, ele é um órgão especializado em pesquisa e inovação em segurança pública e trabalha com gestão e intervenção baseada em evidências. Então, ele tem vários projetos de pesquisa que trabalham com a constatação de seletividade penal, né, de vieses, estereótipos, vieses de gênero, vieses raciais.
E tem umas publicações muito legais de artigos, dos relatórios, né, de diagnóstico que eles fazem. Eu estou até olhando aqui, eu abri o site para ver se tem alguma atualização. Tem até um projeto recente que está sendo conduzido esse ano. Eu acompanhei o projeto deles anterior de audiência de custódia, que tinha por base esse levantamento do perfil social, né, do sujeito que era encarcerado por tráfico de drogas, né, quase sempre em flagrante delito, e acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar uns relatórios relativos a essa pesquisa. Mas estou olhando aqui, tem um outro projeto desse ano que trabalha com fluxo de processamento de tráfico de drogas em Belo Horizonte, para identificar a seletividade do sistema penal na década de 2006 até 2016. Eu vi que tem até um artigo publicado aqui, mas com foco específico na realidade de Montes Claros. Então, como o direito não trabalha muito, né, com essa coisa de diagnóstico empírico, de dados, né, a gente tem que acabar se valendo de outras ciências sociais aplicadas, como antropologia, sociologia, para recolher esses dados aí, tendo em vista essa dificuldade que a gente tem aqui no Brasil, né, de identificar essas evidências de fato, recolher esses dados. Então, só queria mesmo indicar o site do CRISP, é crisp.fmg.br, e lá vocês encontram os relatórios, os artigos, os livros produzidos. É só isso, era só para não perder o fio da meada mesmo. Ótima contribuição. Só explicando aqui o que eu falei, Camila, na verdade, o próprio CRISP, até a Ludmila formou comigo, eles trabalham com essa proposta de análise do sistema penal e poder judiciário. O que eu fiz referência é o seguinte: aqui no Brasil a gente ainda não tem, até a minha pesquisa é sobre isso, sobre viés em relação ao Ministério Público no processo penal, porque nós não temos isso. Até quando o professor Diel estava na banca, eu falei isso, que nós temos, tudo que nós temos escrito hoje sobre viés é relacionado ao Poder Judiciário, à decisão judicial. Nós não temos um estudo sobre viés de confirmação, visão de túnel do Ministério Público, que é o que eu estou me propondo a fazer. Sim. Não, Rafael, na verdade eu entendi a sua colocação. Só porque lá nos Estados Unidos existe já esse estudo em relação ao Ministério Público, essa atuação enviesada do Ministério Público. Eu até mandei no grupo aí. CRISP, porque, pelo menos nos diagnósticos que eu acompanhei, os meninos tentavam avaliar o comportamento, por exemplo, dos promotores de justiça durante as audiências de custódia. Então, talvez seja um dado empírico interessante para analisar. Não tem a leitura desse dado ainda, claro, fazendo a análise aí em cima dos vieses, enfim, eu só quis fazer referência aos dados mesmo, talvez, né, os dados coletados lá sirvam para refletir aí sobre essa questão dos vieses, etc, né, de alguma forma aproveitar essa etapa de diagnose empírica que eles fazem. Só aproveitando, já que eu interrompi aí, eu mandei no grupo aí do WhatsApp o formulário usado lá em New Jersey para Play a Bargain, Jamila. Depois você dá uma olhada aí para você ver o absurdo que é o negócio. O cara, você cometeu o crime, o cara circula lá, sim, não tem nenhuma confissão formal, é um negócio assim surreal. Então, quando eu falei formulário, claro que o ideal seria que a gente poderíamos ter até um método de resolução de disputas online, uma ODR aí, para o penal. O promotor, o Ministério Público e o advogado conversando ali, até via uma espécie de chat para negociar, mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Nosso sistema é inquisitorial, o Ministério Público ele não vai se colocar em pé de igualdade. Você mesma falou que até ficou surpresa do promotor entrar em contato para negociar. Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que nós vamos caminhar para esse padrão norte-americano aí de formulários, de contrato de adesão. É pegar ou largar, e se largar, a acusação vai ser mais grave do que a proposta. Só antes de vocês continuarem, o Cristiano queria falar. Desistiu, Cristiano? Cristiano, você está entre nós, falar igual centro espírita. Que agora as aulas online que são quase centro espírita. Você está entre nós, Cristiano? Não, Cristiano não está entre nós. Pode falar, Jamila?
Não, já tinha até encerrado, professor, mas já que o senhor me deu a palavra de novo, só fazer um complemento, eu conheço esses... Quando eu estudei numa dissertação acordo também, solução negocial, estudei relação premiada, e eu peguei um tanto de acordo para olhar como é que era feito lá. E eu peguei um caso muito interessante, não sei se vocês viram uma série que chama Unabomber, sobre aquele sujeito que mandava bombas para as pessoas, e é muito interessante a série, inclusive. O acordo dele, o acordo que a defesa entregou para ele, que ele não aceitou, é assim, é um formuláriozinho, você marca sim ou não. E eu acho que era até essa a intenção do professor Dierle quando mandou essa crítica, né? A gente importou aí a solução e importou com ela os problemas num sistema que não é adequado ao nosso. E só para completar o que a Camila falou, tive a honra de ser aluna do CRISP também, Camila, e eles têm uma pesquisa super interessante que eu acho que pode te auxiliar, Rafael, até conduzida pela professora Ludmila, sobre as funções do Ministério Público. Ela perguntou para vários membros do Ministério Público o que eles acreditavam que era a função primordial deles. E ela elencou de 1 a 10 qual que era. E ela contou uma vez numa mesa de discussões que ela pensou que todo mundo fosse falar guardião da Constituição, né, que é o que a gente imagina. E a grande maioria dos membros do Ministério Público marcou como o primeiro o combate à criminalidade e o combate à corrupção. Foram as primeiras opções. Então, acho que isso pode te auxiliar aí na sua pesquisa, e acho que isso diz muito sobre o que é a justiça criminal de atropelos, né? Mas obrigada, professor. Tem alguém me ouvindo? Oi? Cristiano apareceu. Não, estou apanhando aqui desse Teams aqui, eu não consigo habilitar meu microfone direito, né? São coisas. Estamos te ouvindo. Tá. Não, Diego, na verdade, aquela hora eu tinha levantado a mão, depois eu tinha até baixado, porque, assim, quem trabalha com processo civil, falar muito de penal, às vezes fala muita besteira, né? Mas a verdade é que eu queria fazer uma reflexão, principalmente pegando um gancho da aula passada, do final da aula passada, que passou agora também um pouco dessa, sobre essa previsibilidade que a tecnologia pode trazer, em especial lá sobre aquele exemplo que foi dado do Alexandre, quando o juiz estivesse lá dando a sentença, pareceria lá sobre precedentes do STJ, do STF, em determinados temas. Me parece que em determinados pontos ou em determinadas funções, a tecnologia ela é capaz de mascarar ainda mais algumas violências existentes dentro do processo penal. Por que eu estou dizendo isso? Porque a própria individualização da pena, ou o próprio artigo 59, me parece, a aplicação dele, é de extrema violência dentro do processo penal, uma vez que a gente não tem qualquer participação ali de acusação ou de defesa. Na verdade, depois que é declarada a culpa do sujeito, quando vai para a fase de individualização da pena, é uma fase extremamente solipsista, ela é extremamente solitária. E isso é um problema da estrutura procedimental, ao que me parece. Eu escrevi sobre isso quando eu tive aula com a Flaviane, um artigo que vai sair até na RBC Crime, agora de dezembro, em que eu tento demonstrar justamente a ausência de participação na aplicação do artigo 59 do Código Penal. E aí, na hora que a gente chega e coloca uma tecnologia, uma ferramenta tecnológica que vai falar, não, mas a tecnologia vai suprir ou supriria essa deficiência da estrutura do procedimento. Ou seja, eu utilizaria ou eu criaria um app lá, uma tecnologia qualquer, como está fazendo o Alexandre, que, pelo que me parece, ela vai muito mais mascarar um vício que existe, uma ausência de contraditório efetivo ali, de ampla defesa efetiva, mas que todo mundo vai ajudar a ser aceito, já que se trata de uma inovação tecnológica, objetiva, não sei o quê, então eu não precisaria muito das partes ali, porque esse aplicativo, esse software, seja lá o que for, daria conta do recado. Então, é uma reflexão que, assim, me parece muito perigoso essa objetivação, essa tentativa de previsibilidade dentro do processo penal. Ou, pelo menos, mascararia umas situações como essa dentro dessa estrutura. Eu sei, Cristiano, eu concordo com você integralmente. E, na verdade, para mim, isso e por isso que essa discussão no processo penal, eu acho que ela é mais sensível do que até para o processo civil, porque, em alguma medida, nós já estamos, em alguma medida, anestesiados
pela aplicação mecânica do direito no cível. Nós anestesiamos em causas repetitivas essa possibilidade. Não é que seja correto. A gente já chegou num ponto de estar anestesiado e ter naturalizado que isso ocorre. Por mais que nós saibamos que aquela ideia de justiça do caso concreto se perde por completo. Que eu sempre lembro da própria tese lá do Alexandre Bahia, em 2007, quando ele falava que havia uma tendência, ainda falando tão somente do recurso extraordinário, de que os tribunais paravam de julgar causas e começavam, ou principalmente julgavam teses, que era aquela ideia de uma análise do caso em larga escala. O que a tecnologia, em alguma medida, vai legitimar nesse aspecto é exatamente o julgamento por teses. O que, em alguma medida, é o que, como você está pontuando, alguns algoritmos vão poder fazer. E o que acaba sendo um problema é porque a gente vai se anestesiando de tal modo que a gente vai aceitando isso tudo e a gente não consegue estabelecer um contramovimento. E é isso que me preocupa cada vez mais. Por quê? É aquilo que eu mandei para vocês numa conversa que eu estava tendo num grupo de tecnologia que eu participo. É saber fazer com que as ideias acadêmicas elas consigam ter um nível de absorção das pessoas, para que as pessoas entendam o que nós estamos tentando dizer, sem que tenha que fazer todas as leituras que nós fizemos. Esse é o desafio. Esse é o desafio. E aí nós temos um problema. Porque aquilo, o Bernays criou aquilo que eu falei hoje no grupo. O Bernays criou uma sociedade, o Eduardo Bernays, que é uma sociedade na qual as ideias têm que ter relações públicas, elas têm que ter alguém para vender, alguém da comunicação para vender. Com a tecnologia, isso ganha mais força. Então, se você não consegue fazer com que as suas ideias atinjam quem vai construir o sistema, no final das contas, nós temos um problemão. Porque a gente tem que se fazer ouvir, conversando de um modo que essas pessoas entendam, não tendo o mesmo horizonte de leitura que nós temos. E para mim, isso é o aspecto mais difícil da própria área acadêmica nos dias atuais. Porque eu não tenho mais paciência para as disputas de vaidade da galera da nossa área. Eu não tenho mais paciência. Porque escola tal contra escola tal, o pensamento X com o pensamento da... Eu não tenho mais paciência para isso. Eu me tornei autista em relação a esse debate, porque ele é inútil. Ele é inútil e não muda a realidade do cidadão. Então, o desafio hoje é tentar fazer com que aquilo que a gente, em alguma medida, está refletindo, e com todas as divergências possíveis e imagináveis, que são muito proveitosas, que a divergência é constitutiva do conhecimento acadêmico, esse negócio de ficar só com pessoas que pensam do jeito igual. Então, eu fico muito feliz quando vocês, por exemplo, assim, eu discordo, isso me dá alegria, eu fico aqui por dentro em felicidade por vocês estarem discordando uns dos outros, porque, no final das contas, sem a discordância, a gente não consegue melhorar a nossa própria reflexão, a gente fica embotado nos nossos próprios vieses. Você vê e fala assim, é assim, eu penso assim, eu quero impor o meu próprio pensamento. É o egocentric bias na última potência, é vencer pela força da minha capacidade argumentativa. Isso também é um negócio inútil na área acadêmica. Inútil. Porque, no final das contas, a gente precisa tentar criar alguma forma de reflexão que consiga conversar com as pessoas que estão moldando o sistema, de modo que nós consigamos, pelo menos, tornar o sistema um pouco menos pior do que ele possa vir a tender a ser. Porque o ótimo a gente não alcança, é o bom e velho jargão
que eu aprendi na Câmara dos Deputados. A lei ótima, ela é péssima, porque você nunca vai aprová-la. Não existe. Se você fizer, eu quero uma lei assim, modelo, assim, intangível. Intangível. Então, eu concordo contigo. E o problema é em que medida que nós consigamos efetivamente fazer com que que o nosso argumento, a nossa reflexão, não fique só ilhada aqui num grupinho aqui de pessoas que tem uma leitura X ou delta, que está dedicada a isso. Essa ideia da academia ilhada no castelo é uma academia inútil. Para falar assim, eu sou muito sofisticado para as pessoas me entenderem. Inútil. Então, insisto, eu acho que a gente precisa pensar assim. Agora, o problema é que, ao mesmo tempo, a gente tem que entender os movimentos e tentar estabelecer frenagens, ou pelo menos adaptações aos movimentos, para além de ter o discurso sectário e falar tá tudo errado e ponto. Entendeu? Não, sim, com certeza. Mas vamos continuar, então, Igor. Dessas reflexões todas, eu fiz alguns compilados de informações aqui que são interessantes. Por exemplo, o Cristiano abordando o artigo 59 do Código Penal, as questões do acordo de não persecução. Veja, uma das expressões que eu acho mais arrepiantes dentro do direito processual penal é a justiça negocial. Porque, veja, se nós pegarmos uma teoria, gente, assim, eu não sei nada de direito civil, mas pegando uma teoria dos negócios, se posso assim dizer, uma das questões mais recorrentes é a capacidade deliberada de firmar acordos de acordo com a livre manifestação das partes. Veja, no direito processual penal e na persecução penal como um todo, não há garantia de isonomia. Por isso, eu acredito que essa justiça negocial sequer poderia ser chamada de justiça negocial. Mas nós temos duas questões que os colegas apontaram. A primeira é o artigo 59 e o artigo 28A, que traz a questão do acordo de não persecução penal. Qual é a minha grande reflexão quanto ao problema atual do direito processual penal em si? Primeiro, é o receio da padronização, porque os critérios legislativos não são critérios exatos. Se nós pegarmos aqui, espero que eu não mude a minha página sem querer, mas se nós pegarmos aqui o artigo 28A, olha só, não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência aos critérios objetivos, sem violência ou grave ameaça, beleza, e com pena mínima inferior a 4 anos, correto, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, fechado, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Meu Deus, aqui temos uma questão de natureza eminentemente subjetiva, que não encontra nenhuma explicação formal ou nenhuma explicação lógico-jurídica, senão a vontade daquele que propõe o acordo de não persecução penal. Então, eu, sim, professor Dieli, sendo muito honesto, inclusive conversamos muito com eu e Jamila na última aula, em que ela falava sobre as dores epistemológicas de ser advogado nesse século louco. Veja, dos grandes problemas do direito processual penal nem é problema, mas uma grande necessidade é buscar sempre essa possibilidade de decisões que levam em consideração a individualização ou a individualidade do sujeito e as suas identidades. E aí nós temos um problema do artigo 59, que é lá do Código Penal, quando fala que o juiz atende a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, e chega na hora da audiência, seja de crime A, B, C ou D,
análise sistêmica, e eu já presenciei isso em várias oportunidades, sobretudo no tribunal do júri, o magistrado pergunta para o acusado se ele frequenta a igreja, para fundamentar a ideia da personalidade. Então, vejam, ou até mesmo a conduta social. Então, na minha perspectiva, além desse problema sistêmico baseado na ausência de isonomia entre sujeitos processuais, ou como nós costumamos dizer, que pesa um conceito mais antigo, de paridade de armas, de paridade de condições, nós ainda temos um problema de redações legislativas eminentemente subjetivas, que levam em consideração não uma aplicação comparticipada, mas uma aplicação solipsista. Então, nós também temos um processo de redação legislativa, uma dificuldade, um problema de redação legislativa, e esses dois artigos que eu citei aqui, o artigo 59 e o artigo 28A do Código de Processo Penal, eles demonstram isso. É a velha história lá da prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública. O que é garantia da ordem pública? Gincana. Eu sempre brinco com os meus alunos. Gincana. O que é garantia da ordem pública? Quem trouxer a melhor resposta ganha um prêmio. Não tem resposta, porque fica ao critério do decisor, aquele que, querendo ou não, decidirá acerca da medida cautelar. E, veja, nós temos exemplos que, na minha percepção, já sustentam uma pesquisa qualitativa que mostram que o nosso sistema prisional, não é nem o sistema, que o sistema de justiça penal, se posso assim dizer, ele é seletivo por natureza. Porque a própria noção do que representa um crime, a própria noção do que representa uma pena, a própria noção das funções da sanção penal tem como base a exclusão do diferente. Isso já é algo sedimentado há alguns séculos. Utiliza-se do direito processual penal utiliza-se da expansão do direito penal, da tipificação das condutas para afastar o diferente. E aí, já com uma pesquisa empírica, nós temos esses dados no próprio levantamento penitenciário nacional. Qual é a identidade da grande parte dos presos, das pessoas presas no Brasil? Negros, jovens, de baixíssima escolaridade. E isso também é fruto de um sistema que, antes mesmo de pensar em processo, antes mesmo de pensar em reprodução de atos procedimentais para se atingir uma responsabilidade jurídico-penal, quer tão somente segregar o diferente. Basta ver as condutas tipificadas nas ordenações, legislações que vigeram durante a nossa história, colônia, império, de forma muito profunda. As nossas legislações penais começam a surgir na década de 30 do século XIX, sem contar algumas antes, né? Por exemplo, a Lei do Júri, que é de 1822, se não me engano, a primeira lei do júri. Então, vejam, antes mesmo de pensar em processo, a estrutura do direito penal está preocupada com a exclusão do diferente. Era o que eu ontem eu tenho uma oportunidade, às vezes, de conversar com o professor Auri Lopes, claro que via rede social, e ele postou um comentário interessante sobre uma interpretação que o STJ deu. Vou até pegar aqui a decisão para eu não ser injusto com ele, mas uma interpretação que o STJ deu em relação deixa eu pegar aqui, para eu não ser injusto. Revisão da preventiva após 90 dias só vale para o juiz que prolatou a decisão. Então, vejam, o Código de Processo Penal, a partir das introduções do pacote anticrime, nós temos agora uma visão de que as prisões preventivas são revisitadas de 90 em 90 dias. Ponto final. Nós temos uma decisão, vejam bem, uma decisão expressando que só vale revisitar a decisão o juiz, ou o juízo, melhor dizendo, que prolatou o decreto, que prolatou a decisão de prisão preventiva. Meu Deus! E é aquilo que nós falávamos lá. Veja, não adianta nada mudar a legislação
sem que antes nós mudemos a cultura jurídica vinculada ao nosso sistema, à nossa tradição. E que o professor Dieli acabou de dizer, por que nós temos ainda na academia tanta briga ancorada nas vaidades humanas? Porque o nosso sistema jurídico é feito para isso, para ancorar a divisão. Então, enquanto nós não alterarmos essa cultura jurídica, e como fazer isso, meus amigos e amigas, eu confesso que não sei. Como sou muito utópico, acredito que ainda a educação seria um instrumento para essa transformação. Já dizia Che Guevara, né? Sem perder a ternura jamais, precisamos enfrentar isso, mas nós temos um problema que é sistêmico. E enquanto não resolvidos esses lapsos, esses abismos entre, como diz o professor José Luiz Quadros, entre nós e o eles, que fundamentou a dominação europeia do Brasil no século XVI, nós ainda não vencemos essa aporia, nós não conseguimos caminhar. Foi o que nós conseguimos fazer, eu não sei se o professor Dierle se recorda disso, mas em 2014 e em 2015, eu tive a alegria de participar de um projeto de pesquisa encabeçado pela professora Flaviana e pelo professor Léo Marinho, no qual nós investigamos inúmeras decisões dos tribunais brasileiros, com destaque para o STJ, para o STF, para o Tribunal de Minas Gerais, para discutir a cultura da Lei 12.403 de 2011, a lei que alterou fulcralmente as medidas cautelares, a noção de prisão preventiva e a noção de cautelaridade aplicável ao processo penal, que em nada se compara ao processo civil. Não existe cautelar no processo penal com natureza antecipatória e satisfativa. Não existe uma possibilidade de poder geral de... Oi, professor. Só para a gente voltar para o livro, mas eu só... me desculpa. Só para lembrar que o mais marcante dessa pesquisa para mim foi a apresentação dos resultados. Já falei isso aqui. Foi a apresentação dos resultados no Tribunal de Justiça, que mostra a nossa incapacidade acadêmica de conseguir fazer com que os dados que nós produzimos sejam levados a sério por quem está aplicando, no caso lá dos juízes, porque a fala dos juízes era toda no sentido de que a pesquisa era muito legal, mas que na prática as coisas são um pouco diferentes. E, na verdade, a pesquisa era sobre a prática. Ou seja, justamente. Nós estamos precisando aprender com o Bernays, com esse pessoal que mexe com tecnologia persuasiva, como apresentar as nossas... Talvez com Netflix, como que a gente apresenta as nossas informações de um modo novelístico para que elas sejam absorvidas pelos intérpretes e pelos aplicadores. Mas vamos voltar. Justamente, é isso aí. Mas, enfim, então, enquanto não vencidos esse sistema que nós estamos envolvidos nele, e é que a Camila disse, precisamos nos assentar em premissas das outras ciências, porque só o direito não dará conta. Bem, nós temos ainda nesse finalzinho, né, do ponto sobre os casos excessivos, nós temos aí uma discussão muito interessante, por que os réus confessam tanto, né? E uma das questões abordada pelos autores aqui no texto é que nós temos uma grande dificuldade de conseguir entender que a confissão e o tempo da prisão, em alguma medida, ele não compensa o tempo do procedimento. Vide decisões sendo revistas no ordenamento jurídico brasileiro, na qual os sujeitos estão presos preventivamente, inclusive por tempo superior àquele previsto no tipo penal. Então, isso também é considerado pelos autores, então, por isso que eles trazem um dado empírico, que 70% dos réus vinculados lá na Flórida, eles confessam. E eles passam para esse questionamento. Confessam por quê? Porque, em algum momento, não compensa o desgaste do tempo de procedimento e um possível tempo de prisão. Então, é muito melhor, em certa medida, o sujeito confessar, porque ele, inclusive, ele ganha temporalmente, ele começa a cumprir a pena, ele fica liberado, se for o caso, faz uma barganha lá com o Ministério Público e fica livre dessa confusão. E, por fim, o nosso último ponto, acredito que esse é o último,
quando se começa a discutir sobre a relação entre o excesso de trabalho e a ineficiência. E os autores, de forma muito pontual, eles são bem categóricos. A marca desse excesso de trabalho é justamente uma política ineficiente do exercício do direito de defesa. E esse esgotamento humano que é imputado à defesa de sozinho ter de analisar tantos casos, sem assessoria técnica, sem um núcleo especializado de atendimentos, é que faz com que haja essa precarização. Então, a precarização do trabalho da defesa também é uma estrutura vinculada ao excesso de trabalho. Eles meio que, não vou dizer nem que com ironia, mas com uma certa suavidade, assim, bem própria, eles definem dois modelos de defensores, chamados defensores ou advogados ideológicos, aqueles que realmente são combativos e acreditam no exercício da defesa técnica como instrumento de transformação social e, por que não dizer, também um instrumento de vencer essas adversidades. Um segundo modelo vinculado aos advogados jovens que aceitam nomeações por uma questão eminentemente econômica e, querendo ou não, de começar os rumos da profissionalização, inclusive são advogados esses que não têm especialização em matéria criminal, e, por fim, os advogados sem entronização do mercado de trabalho. O sujeito não consegue emprego, ele não consegue atingir minimamente postos de trabalho, e ele se vincula a essas nomeações como forma de garantir a sua subsistência. Finalizando, eles se aproximam de uma discussão sobre a qualidade da defesa, não somente a partir do aspecto jurídico, mas também do aspecto sociológico, porque algumas condutas promovidas pelos advogados, elas são reprováveis dentro de um exercício social e, diante disso, mostra-se que esses advogados não possuem condições de continuar com a defesa dos seus clientes. E aí há aqui uma constatação interessante, que advogados sem contratos particulares, que vivem, às expensas das nomeações, eles tendem a ser mais relapsos, sobretudo porque o excesso de trabalho promove, como consequência lógica, essa precarização do trabalho. Então, advogados que foram encontrados bêbados, advogados que dormiam no tribunal, advogados que não participavam da defesa dos seus clientes, esses advogados, mesmo diante dessa insuficiência de defesa, eram mantidos nos casos porque precisavam cumprir um formalismo jurídico vinculado à presença física e não intelectual da defesa. Inclusive, os autores expõem aqui 2 casos de advogados que criticaram seus clientes. Um deles, o advogado fala que o seu cliente era um negro, costas molhadas, que mais ou menos significa um sujeito que não tem procedência, e garotinho preto velho. Eram as informações, as calúnias mais comuns utilizadas em relação aos clientes, ou seja, deturpa por completo essa noção de defesa técnica. E eu encerro a minha participação já pedindo sinceras escusas pela delonga, mas também por possíveis erros que eu possa ter cometido na redação dos documentos, mas eu encerro com uma frase muito interessante que os autores trazem. A América gasta muito para aprender, mas não se preocupa com a igualdade no jogo. É essa a conclusão mais acertada que nós temos pelos autores. E, diante disso, professor Dielli, eu encerro a minha participação, mais uma vez agradecendo por essa apresentação, por esse encontro que o senhor promoveu, para mostrar, de fato, que os problemas são bem mais que teóricos, mas problemas fundados em uma sociedade desigual e excludente que existe em qualquer face da Terra. Colegas, obrigado aí pela oportunidade de diálogo, e eu espero que a gente possa continuar com esse diálogo por outros caminhos. Um abraço para vocês.